E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo maravilha, tudo aí onde vocês estiverem, sei lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, onde vocês estiverem no Nordeste, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, onde você estiver nesse Brasilzão ou fora do Brasil, né? Muito obrigado. Se estiver em Portugal, estiver no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, se tiver onde você estiver, na Rússia, brasileiros que estão espalhados por esse mundão de Deus aí, muito obrigado. Sinta-se acolhido aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Agradecendo também a Deus, né, a nosso Senhor Jesus Cristo, porque sem Deus, sem o nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar conforto nessa vida difícil, nessa existência dura, nessa existência patética que nós levamos todo santo dia, só Deus para nos dar conforto, Deus para nos dar força, para nos colocar os seus anjos aí ao nosso redor, porque realmente a coisa é difícil demais. Só Deus mesmo para nos dar amparo nesse mundo perverso, nesse mundo corrupto que nós vivemos, beleza? Então, ó, curta o vídeo, eu te pedir aí, né, você que está aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, né, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, curta o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva aí no canal, comente, compartilhe o vídeo aí para outras pessoas, beleza? Para esse canal sempre tá aí sendo visto, sendo assistido por outras pessoas, para as pessoas entrarem em contato com ele, beleza? Tranquilo? Ó, agradecendo a você, né? Agradecendo a Deus, e a gente está aqui para mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho de Dostoiévski de novo, né? Mais um livro do Dostoiévski, que a gente já falou um tempo atrás de um. Agora vamos entrar em outro, porque as obras completas do Dostoiévski, um dia a gente acaba concluindo, né? Então a gente vai mais um livro do Dostoiévski, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91. Tá o Pix do canal Paulo Dharma 1970, é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal e a gente volta já já, tranquilo? Belezão? Belezão? Olha só as obras completas do Dostoiévski aqui, ó. Olha só para você ter uma ideia, ó. Ó o catatal aqui, ó, essas minhas edições judiadas aqui, ó, beleza? Então curta o vídeo aí, beleza? A gente já volta já já, valeu, tchau, tchau. Só deu tempo de tomar um café. Só deu tempo de tomar um café. Fui ali, tomei um café, voltei, ó, tô na brasa, beleza? E seguinte, há um tempo atrás eu fiz um vídeo dessa minha, né, desse meu catatal aqui de Dostoiévski chamado Os Demônios. Esse meu catatal aqui das obras completas do Dostoiévski. Não, acho que não tá tão completo assim, tem algumas coisas meio obscuras que eles não publicaram aqui. Essa edição da... Deixa eu ver aqui... Da Martim, da Companhia Aguilar, né, de 1963, ó, Biblioteca de Autores Universais, essa belezinha aqui, tá vendo, ó? Dessa edição das obras, da chamada obra completa do Dostoiévski. Assim, digo para vocês aí com sinceridade, você não vai nada, você nesse mundo além da Bíblia, né? Além da Bíblia, que é a palavra de Deus. O Dostoiévski, cara, você não vai ler nada melhor. Óbvio que eu não estou botando em termos de comparação que o Dostoiévski escreveu e a Bíblia, né? Não é a minha... A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem conversa. Não tem jogo. Mas, se você quiser ler alguma coisa que realmente vai mudar seu modus operandi de enxergar o mundo, leia Dostoiévski, que vale muito a pena. Eu estou lendo, inclusive, a biografia dele, né? Essa biografia aqui é comprida. Esta é a vida dele, né, que eu estou lendo em PDF, do Joseph Frank, um escritor em seu tempo, a biografia. Estou lendo este material aqui em PDF, ó, do Dostoiévski, e é a vida dele, é um negócio, foi um negócio realmente complexo. Mas em seguida, eu estou aqui, né, eu estou enrolando porque o negócio, cara, é demais. Memórias do Subsolo, né, esse material aqui, ó, PDF, que eu tenho em mão, né, da tradução do Boris Schneiderman, da editora 34, que eu tenho em PDF. Além de tudo, ele tem essa edição aqui que eu peguei da biblioteca, né? Notas de Subsolo, essa aqui, ó. Essa edição aqui, Notas de Subsolo, não sei por que notas, né? Mas o padrão sempre é o Memórias do Subsolo, traduzido do russo por Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa é da LPM Pocket, para você que você gosta de ter uma ediçãozinha no bolso.
você tem ela no bolso, é facilitador. E a edição, obviamente, a melhor edição, melhor tradução é justamente a nossa queridíssima, né, da Aguilar, essa aqui, que é a tradução, deixa eu ver se eu tenho aqui, é no início aqui, a tradução é do, deixa eu ver aqui, dessa edição aqui é nova versão notada de Natália Nunes e Oscar Mendes, aqui ó, Natália Nunes, ó o Dostoiévski aqui, ó o Dostoiévski aqui, beleza? Dessa coleção aqui, e aqui ó, Diário do Subsolo, ó, aqui já é outra do meu marca-página, aqui já é Diário do Subsolo, Notas do Subsolo, e aqui também é da Martin Claret, que é engraçado é que aquela edição Notas do Subsolo ali também é da Martin Claret, já é outra aqui, Diário do Subsolo, não sei, sinceramente, será que a gente está falando do mesmo livro? Não sei, Diário do Subsolo, beleza? Então, esse obra completa aqui, volume 2, né, que eu falei, volume 2 da obra completa, faz, cara, eu não sei, digo completamente não sei, olha aqui, ó, o desenho aqui, ó, beleza? Seguinte, Dostoiévski, para dar um preâmbulo, né, de onde a gente vai entrar aqui no Memórias do Subsolo, existia como a gente falou lá nos Demônios, né, o Dostoiévski ele fez parte de algumas organizações de esquerda lá por 1840, ele abraçou algumas organizações, foi preso, entendeu? Passou, sei lá, 10 anos preso lá na Sibéria, entendeu? Comeu pão que o diabo amassou, cerca de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, 10 anos. Ele comeu pão que o diabo amassou por lá, descobriu o cristianismo, né? Abandonou ideais esquerdistas, né? Aquela esquerda do século XIX, aquela esquerda do século XIX, que ainda ia dar no Karl Marx e no Engels em 1848, né? Ainda a gente está em 1840. O Dostoiévski, ele simplesmente quando é preso, ele descobre um cristianismo mais eslavófilo, né, para dizer assim, né, o eslavofonismo, o cristianismo russo, que é diferente muita coisa do cristianismo ocidental. Ele descobre isso. Ele vai viver a existência dele cheia de lorota quando ele sai da prisão, cheia de coisas horríveis, acontecimentos tenebrosos. A vida dele é uma catástrofe, né, como eu estou lendo nessa biografia. Se casou com uma mulher, aí a mulher pegou tuberculose, morreu, o irmão dele também morreu, dívidas e mais dívidas. Ele escreve para pagar dívidas, é um jogador compulsivo, um cristão, né, muito sui generis, né, mas pecador, né. E aí ele toma contato, quando ele volta da Sibéria, ele toma contato, assim, o efervescente esquerdismo, socialismo, né, melhor dizendo, né, não esquerdismo, mas um socialismo efervescente no 1860, quando ele retorna, né, da 1859, 1860, quando ele retorna da prisão, né, ele toma contato com aquele, ele não é mais aquele homem de esquerda, de socialista, né, um socialista utópico lá de 1840. E ele toma contato com esse novo universo, né, da Rússia. E ele em 1863 é publicado um livro chamado O Que Fazer, do Nicolau Chernyshevsky. Esse livro é um livro muito, muito lido. Assim, ele não é assim, pelo menos o que eu conheço aqui no Brasil, não é muito falado, mas ele é muito lido. Em 1863 ele foi um livro que fez muito sucesso na Rússia, né? E depois virou até livro de cabeceira do Lenin, etc. É um livro que eu pretendo ler, né? Eu pretendo procurar ele por aí em PDF, etc. para ver se eu acho para ler. É um livro que, no meu entender, pelos comentaristas, pelas pessoas que leram o livro, ele influenciou bastante o pensamento dos russos, né? Inclusive eu até lendo sobre os comentários e lendo os resumos, né, que inclusive tem um resumo muito interessante nessa biografia do Joseph Frank, né,
tem um resumo muito interessante sobre ele, aí deu para ter uma ideia do livro. Ele, no meu modo de entender, ele influenciou até a Ayn Rand com o egoísmo racional. O egoísmo racional, ela não fala isso em lugar nenhum, mas sendo russa, ela obviamente tomou contato com esse material, e aí ela vem com o objetivismo, não é? Aí você... O livro é O Que Fazer, tá? O Que Fazer. Se você encontrar com esse livro por aí, ele é um livro que fez muito sucesso na Rússia. E um pouquinho antes, em 1860, o Turgenev escreveu esse livro aqui chamado Pais e Filhos, né? Esse material aqui também da Martin Claret, Pais e Filhos, de 1862. Ele publica esse livro causa uma polêmica. Aqui nesse livro que eu pretendo fazer uma leitura, uma resenha futura, já está na minha mão exatamente para isso. Ele vai criar um personagem chamado o Bazov, né? Bazarov, personagem chamado Bazarov, que é nihilista. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo para a gente chegar no Memórias do Subsolo. Ele vai criar esse personagem que é um nihilista. Essa palavra vai passar a existir a partir do Turgenev, Ivan Turgenev, que ele vai escrever esse livro, vai ser muito criticado, muito mesmo, que é um herói assim, completamente... que vai dar em outros heróis, como a gente viu no Estrangeiro, né, do Camus, aqueles indivíduos... vai ser a gênese, né, a gênese dessa ideia do indivíduo sem vontade de nada, de fazer nada, um indivíduo totalmente desprovido de vontade, entendeu? O famoso nihilista, né? Essa palavra ela vai ser muito cunhada, ser falada pelo Nietzsche, etc, por um monte de gente. E aí esse Nikolai Tchernyshevsky, para contrapor esse Pais e Filhos, ele cria exatamente o personagem que é assim, o herói, entendeu? O herói, o mundo perfeito, o homem perfeito, aquele homem, né, objetivista, que é o John Galt. Ele vai criar um John Galt, um homem, né, com caráter, com um pensamento filosófico futuro, onde no futuro o homem será perfeito, será extraordinário, mas existem esses homens por aqui, já no planeta. Eu já vi essa conversa em algum lugar. Por isso que eu tô falando que eu já vi essa conversa. Ele cria esse personagem, e isso vai causar um furor, como eu falei, e o Dostoiévski vai ficar puto com isso, vai ficar pau da vida com isso. E aí ele vem exatamente com esse Memórias do Subsolo, esse Homem do Subsolo, que segundo o autor aqui, o Joseph Frank, vai ser outro rastilho de pólvora que vai construir a literatura, né? Vai construir o pensamento. Muitos vão se perguntar, muitos vão falar o que vem a ser o Homem do Subsolo, entendeu? O Dostoiévski quer contrapor exatamente esse O Que Fazer do Nikolai Tchernyshevsky, desse Nikolai Tchernyshevsky. Ele quer fazer um contraponto a isso. O livro, ele escreve, o livro é fininho, né? Você pode ver aqui, ó, fininho, entendeu? Fininho, foi muito censurado. Tem aqui, ó, até aqui, ó, tá até com um trecho aqui do Notas do Subsolo que eu até separei aqui, ó. Nesse trecho, Dostoiévski polemiza com Nikolai Gravilovich Tchernyshevsky, escritor democrata revolucionário russo, 1828-1889, o qual afirmara em um artigo de 1860 que somente, abre aspas, somente são prudentes as ações boas, só é sensato e ponderado aquele que é bom, e na medida exata em que é bom, entendeu? Quer dizer, o Dostoiévski vai ficar fulo com esse indivíduo, porque quando ele foi preso por volta de 1849, 1850, ele é preso, e aí ele fica lá, né, lá isolado, e o mundo está correndo. Quer dizer, aqueles ideais de 1840 que ele professava, do romantismo, os próprios textos, né, que ele escreveu lá em 1840 e tantos, etc, Noites Brancas, aqueles textos, né, românticos, ele vai romper com tudo isso, Dostoiévski. E quando ele vê que esse pessoal continua com a mesma lenga-lenga, esse povo esquerdista, socialista, né? Eu sempre estou com esse esquerdismo na cabeça, mas é socialista. Quando ele vê que esse povo continua ali, né, batendo,
Ele volta da Rússia, aí ele endividado, para variar, endividado, lascado, entendeu? Para todo lado. Ele tinha 2 revistas, as revistas praticamente não davam lucro, eram ali empreendimentos dele com o irmão Mikhail. Então ele fica enlouquecido, a mulher morre, não morre, entendeu? O irmão dele logo depois morre, aí ele vem com essas memórias do subsolo. O prego, pá! Outro prego, pá! Outro prego, pá! Na cabeça, entendeu? O que o ser humano é? Nós, seres humanos, nós aqui, eu, você, sem tirar nem pôr, nós somos, algumas, né, das nossas, nós somos picaretas, nós somos pecadores terríveis, nós somos loroteiros, nós somos vagabundos, nós somos nojentos, nós somos cruéis, nós somos assassinos, nós matamos, nós somos perversos, seres humanos horríveis, horrendos, nós somos pecado. Nós, desde que nascemos até a hora que nós chegarmos ao nosso último dia, nós somos pecadores, nós somos ressentidos, nós somos avarentos, nós somos apegados às coisas materiais desse mundo horroroso, nós somos. E aí eu posso ficar aqui 3 dias falando aqui, um vídeo de 2 horas só colocando as características lindas e maravilhosas do ser humano. O ser humano não tem nada de bonito, não tem nada de bacana, não tem nada. O ser humano é um lixo. Lixo! Nós somos um lixo. Não adianta você tirar seu corpo fora, não. Você também é. Nós somos um lixo. E o Dostoiévski vai trazer esse homem do subsolo, vai trazer esse indivíduo que tá aqui, né? Esse indivíduozinho aqui, ó. Esse caboquinho aqui, ó. Esse é o homem do subsolo. É um sujeito que por volta de 1860 ele vai estar escrevendo uma espécie de livro de memórias dele, né? Ele tá querendo colocar ele no devido lugar, né? No devido lugar. E ele vai começar exatamente o livro, o texto dizendo assim, ó: sou um homem doente, sou mau, não tenho nada tenho de simpático, julgo estar doente do fígado, embora não perceba nem saiba ao certo onde reside meu mal. Não me trato e nunca me tratei, por muito que considere a medicina e os médicos, pois sou altamente supersticioso, pelo menos o bastante para ter fé na medicina. Possuo instrução suficiente para não ser supersticioso, no entanto sou. Não, se não me trato é por pura maldade, é assim mesmo. O senhor não compreenderá isso, por acaso? Pois compreendo e basta. Não há dúvida de que eu não conseguiria explicar a quem prejudico nesse caso com a minha maldade. Compreendo perfeitamente que não me tratando, não prejudico a ninguém, nem sequer judico, nem sequer os médicos. Sei melhor do que ninguém que só a mim próprio prejudico. Não importa, se não me trata é por maldade. Tenho o fígado doente? Pois que rebente. Já começa assim, entendeu? Assim, o Joseph Frank vai dizer que isso aqui é uma das maiores obras da história da humanidade. Dostoiévski, ó, ele bate, pá, martelo, pá, bate forte no prego, entendeu? Do que nós somos. Tem nada de bonitinho, tem nada de heróico, tem nada de uau, de valente. Nós somos lixo, entendeu? Ele vai colocar lá, entendeu? Vai colocar o prego no lugar, vai bater no lugar, entendeu? Não tem nada de no futuro, né? Esse futuro na Terra aqui, o ser humano, né? O John Galt, essas criações, né? Essas criações que existem aí o ser humano cria, o heróico. Ele vai romper, o Dostoiévski vai romper, inclusive, como eu falei, com a literatura dele, a própria literatura dele lá de 1840, né? O Noites Brancas, aquela coisa, né?
da novelesca, né, o final feliz, né, aquela coisa do final feliz, o ser humano heróico, romântico, né? Aqui não, aqui é lixo, O sujeito, a primeira parte do livro aqui, né, o livro são divididos em duas partes. Ele está escrevendo primeiro, ele está assim, uma espécie de contraponto, né? Ele tá fazendo vai fazer uma análise, os primeiros capítulos, né? A primeira parte ele vai dividir, vai até são vários capítulos aqui. Aí ele vai contar, vai entrar há uma polêmica. O narrador, esse homem que não tem nome, né? Esse homem do subsolo, ele está expondo as razões dele por ele ser mau, se considerar mau, embora seja um homem comum, né? Ele seja um homem comum, um funcionário público. Ele é um mero funcionário público, merda, pra variar, né? Ele mesmo vai dizer aqui o que ele faz, né? As coisas que ele faz trabalhando, né? Ele se considera um cara culto, né? Lido, ele é um leitor, né? Ele é um homem instruído. Ele se considera um cara que lê livros, né? E aí tem preconceito com relação às pessoas que não leem. Ele diz que as pessoas que não... Os amigos, né? Os amigos dele, vai falar sobre os amigos dele. Vai falar sobre o Zivierkov, o Fefitkin, né? O Trudobiov, Semyonov, Setotikin. São as pessoas que ele não considera, ele acha esse pessoal um lixo. Entendeu? Ele acha esse povo um lixo, companheiros mesmo de funcionalismo público. Ele está há cerca de 20 anos como funcionário público, né? Ele trata mal as pessoas que ele como funcionário público, né, ele tinha que tratar bem, atender bem, né? Então ele trata mal. Ele vai dizer aqui, no início aqui, mas quando há um momento disse que eu era um mau empregado, estava me acusando falsamente, mentia por maldade. Não, distraía-me aborrecendo aquela gente, tanto o oficial como os outros. Na realidade, nunca teria podido ser mal. Descobria constantemente em mim um sem número de sentimentos contraditórios. Sentia-os ferver em mim, consciente de que sempre tinha bulido no meu íntimo e podia exteriorizar-se, mas não o consentia, não os deixava atuar, não queria que saísse cá para fora. Torturava-me até a vergonha. Se me tivessem feito sofrer de epilepsia, chegava. Sim, tenho a certeza de que chegava. Imaginam, talvez, que sinto algum arrependimento, que pretendo desculpar-me de alguma coisa? Tenho a certeza de que assim penso, pois dou-lhe minha palavra de que me rio de tudo isso. Entendeu? Não só me enganei em tornar-me mal, como também não cheguei a ser nada. Nem mal, nem bom, nem infame, nem honesto, nem herói, nem pigmeu. Agora termino os meus dias no meu canto, com esse maligno e vão consolo de que o homem inteligente não pode conseguir abrir caminho e que só os necios o conseguem. E essa visão, né, do eu, ser humano, eu, ser humano, sou bom demais, sou fantástico, ao mesmo tempo sou mal, mas sou fantástico. Os outros ali não valem nada. Os outros são uma bosta. Eu sou mais inteligente, eu faço, né, resenhas de livro, eu leio livros bons, sou extraordinário. Enquanto os outros ali, os brasileiros em geral, eles são lixo. Eu sou lixo não. Eu sou bom pra caramba, mas ninguém enxerga o que as minhas qualidades. Nossa, mas como sou um lixo, meu Deus. Como o ser humano não tem... Ele aqui se considera o máximo. Mas ele acha assim, ninguém gosta dele, ele é um cara rancoroso, um cara que odeia o mundo, né? Ele é o protótipo da ideia do niilismo, né? Ele odeia o mundo, ele odeia as pessoas, odeia os amigos, nunca se casou, não quer relacionamento, entendeu? Odeia. Ele tem um empregado, né, chamado Apollon, né, como mordomo, né? Ele pega o salário, né, de 7 rublos. Ele fica numa briga. Esse Apollon é um cristão, cristão, e eles ficam numa contenda dentro da casa dele lá o tempo todo. Esse Apollon, né, nessa primeira parte, né, quando ele tinha 20 e poucos anos ali. O Apollon provavelmente deve ter morrido depois, quando ele está escrevendo essas memórias do subsolo, memórias do subsolo aqui, de dentro aqui, ó, dentro, o ser humano, entendeu? O inconsciente, nós aqui.
Então ele tem esse Apolon, ele vive as turras, vive a briga, né? Vive brigando o tempo todo com esse Apolon, porque o Apolon sabe de qual é dele, domina ele, né? Domina ele, tem um domínio sobre ele, como ele é um homem fraco, forte, fraco, é um homem dúbio. O Apolon montou nele, né? Sabe de qual é dele, sabe que ele é um lixo mesmo. E aí o homem do subsolo tenta de todas as formas, pelo menos ter algumas vitóriazinhas ridículas, algumas coisas patéticas, entendeu? Alguns contra esse Apolon, né? Tipo, passa 1, 2, 3, 4 dias sem pagar o salário dele, quando certo seria pagar o salário, mas ele fica segurando o dinheiro para não pagar, para ver a reação do Apolon, e o Apolon fica ali o tempo todo, né? Observando ele com os olhos, né? Com os olhos ali. Aí ele acaba pagando porque ele é fraco, ele é um homem fraco. Aí essa primeira parte ele vai estar discutindo exatamente essa questão dele ser mal. A censura pegou um capítulo aqui, meio que retalhou o capítulo dessa primeira parte, então o negócio fica meio estranho. Você que vai ler, ou você que leu e achou ou vai achar o texto meio estranho, porque exatamente a censura, né, não gostou e foi lá e meteu e o Dostoiévski não estava sem tempo, sem disposição para reconstruir, e essa reconstrução nunca aconteceu, segundo o Joseph Frank. Essa reconstrução do texto nunca aconteceu, e o texto então fica meio esquisito, né? O texto fica meio esquisito. Mas é o seguinte, tem uma situação aqui que é de um ridículo, mas de um ridículo, gente. Ele tem esse homem do subsolo, ele tem umas rixas assim, bem nossas, né? Uns ressentimentos bem nossos, assim, de ressentimento contra quem tem dinheiro, ressentimento contra quem é mais bem sucedido do que nós, né? Ele tem uns ressentimentos assim bem esquisitos. E aí ele achou de né, ter um ressentimento contra um sujeito que passa por ele toda vez, né? Toda vez na rua, né? Na rua lá onde ele vive. Aí ele achou, não, eu tenho que ir ali e mostrar para esse sujeito qual é, como é que eu sou, né? O que eu sou, né? Tem que mostrar para esse cara que eu sou realmente valente, que eu sou um cara, né? Que eu não sou isso aí não. Aí ele fica mentalmente pensando em dar um esbarrão no cara, né? Um esbarrão no sujeito, tipo o que tá aqui, ó. Vê? Dar um esbarrão no sujeito para mostrar para o sujeito que ele é realmente valentão, que ele é um cara, né? Que ele aqui, ó, tá vendo o desenho aqui, ó? Tá vendo? Ele quer mostrar que ele realmente é valente, mas aí ele fica na dúvida, será que eu faço, será que não faço? Aquelas coisas nossas, né? Aquelas coisas bem patéticas, bem fracas, né? Ó, aqui, ó. Escusado será dizer que aborrecia todos os meus companheiros da repartição, desde do primeiro até o último, e que os desprezava a todos, embora ao mesmo tempo me parecesse que lhes tinha medo. Às vezes achava-os superiores a mim. Ocorria-me isso de repente, ora os desprezava, ora os julgava superiores a mim. Um homem honrado e inteligente não poderia ser vaidoso, ser muito exigente para consigo próprio, e sem se desprezar em certos momentos até o rancor. Mas quer o achasse inferior aos demais, ou que os desprezasse, quase sempre baixava os olhos perante algum que acabasse de chegar, e até fazia experiências com ele. Seria capaz de suportar o olhar de tal indivíduo? E era sempre eu quem baixava primeiro os olhos. Isso excitava-me até tornar-me louco. Sentia um medo doentio de parecer ridículo e adorava servilmente a rotina naquilo que se referia às aparências. Seguia zelosamente os caminhos já trilhados e assustava-me com todo o meu coração de todas as excentricidades que pudesse ter. Mas teria podido livrar-me delas? Eu me desenvolvera de maneira doentia, como cumpre a um homem do nosso tempo. Os outros eram todos uns tolos e assemelhavam-se entre si como os carneiros de um rebanho. É muito possível que eu fosse o único da repartição que me considerasse pusilânime e servil, precisamente porque era instruído. Mas não se tratava só de uma ilusão da minha parte, porque de fato eu era covarde e subserviente. Declaro sem falsa vergonha. Todo homem do nosso tempo que é como deve ser, todo homem do nosso tempo que é como deve ser e tem de ser covarde e subserviente.
É esse o seu estado normal. Estou profundamente convencido disso. Nasceu e está preparado para isso. E não só na nossa época devido a circunstâncias acidentais, como em geral em todos os tempos. O homem, como deve ser, tem de ser covarde e subserviente. Se porventura algum deles pode alguma vez jactar-se de valentão, que não vá lá por isso consolar-se nem dançar de alvoroço, pois em breve lhe sucederá ceder noutra ocasião. Eis aí a única e eterna saída. Só os burros e os seus semelhantes podem jactar-se de valentia, e ainda assim só até certo ponto. E não vale a pena reparar nisso, pois não significa absolutamente nada. Como eu falei, ele acha uma rixa. Ele acha uma rixa com um sujeito que passa toda vez com um casaco pela rua, né, por ele, para lá e para cá. E aí ele entra numa rixa com o sujeito. Ele fica burilando na cabeça dele como ele vai, né, como ele vai esbarrar nesse sujeito, jogar esse sujeito no chão, fazer não sei o quê. Ele fica burilando isso na cabeça dele o tempo todo. E passa um tempo maquinando. É igual nós, né? A gente passa maquinando, nosso cérebro, em vez de estar, né, prestando para fazer coisas úteis, a gente fica com o nosso cérebro pensando porcaria, fazendo coisas nenhumas. Então ele fica lucubrando sobre o que ele vai fazer, né, com relação a esse sujeito. Aí ele passa para cá, passa para lá. Aí uma hora ele passa pelo sujeito, na hora que ele vai esbarrar ele não esbarra. Ó, aí, cara, é um negócio tão patético, meu Deus do céu. Isso, a genialidade do Dostoiévski, né, com relação a esse tipo de coisa, entendeu? O tanto que nós somos nada, nós somos um lixo, entendeu? E aí ele fica nisso, entendeu? E se eu fizesse propositadamente, ainda que para isso tivesse de sacudi-lo, o que aconteceria? Essa ideia temerária foi se apoderando de mim pouco a pouco, até o ponto de não me deixar nem um momento de descanso. Meditava continuamente nela, com angústia, e ia propositadamente mais a miúdo a Nievski, para imaginar mais perfeitamente como é que havia de proceder no momento oportuno. E não cabia dizer consigo mesmo, e não cabia em mim de contente. E esse projeto afigurava-se cada vez mais possível e provável. Empurrá-lo, dizia para comigo mesmo. Isso não. Trata-se muito simplesmente de não me desviar para dar passagem, esbarrar com ele, não muito violentamente, mas de maneira que nos toquemos ombro com ombro, sem ultrapassar as conveniências, de maneira que não o empurre mais do que ele me empurre a mim. Só de pensar isso me enternecia de prazer, até que por fim a minha resolução se tornou definitiva. Mas os preparativos levaram muito tempo. Antes de mais, precisava de ir o mais bem vestido possível para realizar o meu intento. Tinha de embelezar-me. Aí ele pensa no casaco, ele pensa no outro, entendeu? Viu? Mas confesso, depois de múltiplos ensaios, comecei a desesperar. Era impossível esbarrarmos um com o outro. Em vão me preparava, fazia projetos. Parecia-me que nos iríamos em breve encontrar, e de repente afastava-me mais uma vez e ele seguia para diante sem reparar em mim. Eu chegava até o ponto de rezar, à medida que me ia aproximando dele, para que Deus me desse coragem. Um dia eu estava quase completamente decidido, mas sucedeu que mais uma vez me atrapalhei, porque no último momento, quando me encontrava a apenas 2 passos, me faltou a coragem. Ele me deu um encontrão com a maior tranquilidade e eu me afastei para o lado de um salto como uma bala. Nessa noite fiquei doente, tive febre, delirei. Gente do céu! Mas inesperadamente tudo terminou da melhor maneira possível. Na véspera à noite eu resolvera definitivamente não levar a cabo o meu funesto projeto e abandoná-lo completamente. E nessa intenção fui pela última vez a Nievski, só para ver de que maneira ia renunciar ao meu projeto. De repente, quando me encontrava mesmo a 3 passos do meu inimigo, decidi-me de modo absolutamente inesperado. Fechei os olhos e chocamos com força, ombro com ombro. Eu não cedi nem uma polegada e caminhei para frente como se fosse seu igual. Ele nem sequer se voltou, fingiu que não reparou, mas eu tenho certeza de que reparou. Ainda hoje tenho certeza. É claro que fui eu quem recebeu o empurrão mais forte. Ele era mais possante do que eu.
Mas não se trata disso. O importante é ter realizado o meu intento, ter mantido a minha dignidade. Não cedi nenhum passo e fiz publicamente alarde de igualdade social perante ele. Voltei para casa completamente vingado. Não cabia em mim de contente. Ufanava-me do meu triunfo e trauteava pedaços de ópera italiana. Não vou descrever-vos o que se passou comigo durante 3 dias. Se leram o meu primeiro capítulo, adivinhá-lo-ão facilmente. O famoso militar devia ter sido transferido, pois não tornei a vê-lo. Já lá vão 14 anos sobre esse episódio. O que teria sido feito desse amigalhaço? A quem dará ele encontrões agora? Ai. Ele vai, né? Ele tem uma... Ai, meu Deus. Ele tem uns amigos, né? Tem uns conhecidos, né? Tem umas figuras que são da repartição, amigos que trabalham junto com ele, que o despreza, né? Esses amigos tratam ele como um lixo, né? Mas ele acha que ele que trata os caras como lixo. Assim, no final do frigir dos ovos, tudo uma porcaria. Tudo uns lixo, né? Tudo umas porcaria. Mas o povo se achando, né? O último bombom da caixa. Né? O último bombom da caixa. Ele acaba chegando num lugar, aí tá lá o Zé Virkov, o Fierfitin e o Trudo Biobov, esse pessoal tá lá, e aí ele chega, esse pessoal, vê esse cara de novo, não sei o que, né? Ele se acha, o homem do subsolo se acha superior a esses homens, né? Ele se acha superior, porque ele é um homem de leitura, ele é um cara que lê, né? E ele considera que os outros, como não leem nada, são burros, são gente, né? Gente, assim, são porcarias de seres humanos, enquanto ele, mesmo assim, ele se considera, ele se acha, né? Ele se acha. Mas ao mesmo tempo ele é um cara pobre, o salário que ele recebe, né? Só para dar para custear as coisas da vida dele, mas ele se acha assim, mas ele vive pedindo dinheiro emprestado tanto pro chefe, né? Ele vive pedindo dinheiro emprestado pro chefe e para esses sujeitos, ele se rebaixa, entendeu? A pedir dinheiro para esse pessoal, mesmo considerando, mesmo ele se achando superior, né? Ele se acha superior a esse pessoal, ele se acha superiorzão, mas aí ele vive pedindo, né? Aí ele tem aí esses caras estão reunidos lá porque o Zivierkov parece que vai se casar, né? Aí eles estão fazendo esses três ou quatro estão reunidos ali para fazer uma comemoração. Aí chega esse homem do subsolo, o pessoal, né? Lá vem, tal, nós vamos lá, a gente vai fazer aqui uma reunião, vamos marcar para 5 da tarde do outro dia, mas você vai ter que pagar lá a sua comida lá, tal. Você vai ter que pagar a sua comida. Ele, ora, quem percebe o que queres dizer com todas essas ideias elevadas? Disse Trudoliobov, sarcástico. Contaremos contigo, falou Semyonov, dirigindo-se a mim. Amanhã às 5 no hotel de Paris. Vê lá se te enganas. E o dinheiro, ensinou Fifitkin, minha voz apontando com um gesto de cabeça. Mas não continuou porque o próprio Semyonov dera mostra de perturbação. Não falemos mais disso, disse o Trudoliobov, levantando-se. Se tem tanta vontade de assistir, que venha. Nós temos o nosso grupo de amigos, respondeu Fifitkin, aborrecido, pegando o chapéu. Não se trata de uma reunião oficial. E saíram. Aí ele fica remoendo, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Nessa noite sofri horríveis pesadelos. Que ele não queria ir para o negócio, mas ao mesmo tempo querendo, para a reunião dos caras, ele desprezava esses sujeitos. Ele desprezava, mas ao mesmo tempo vivia no pé desses caras, né? Ele vivia no pé desses caras. Aqui, ó. Nessa noite sofri horríveis pesadelos. Não é para estranhar. Assaltava-me as recordações da vida de prisão que levávamos no colégio e não podia afastá-las da minha imaginação. Foram os parentes afastados dos quais então estava separado e dos quais depois não tornei a saber, que me meteram naquele colégio, órfão, atordoado pelas suas repreensões, meditabundo, taciturno e arredio. Os condiscípulos acolheram-me com zombarias maldosas e implacáveis, porque não me parecia com eles. Não podia suportar suas troças. Não podia adaptar-me a elas tão facilmente como eles convencionavam-se entre si. Tomei-lhe imediatamente aversão e voltei-lhes as costas, fechando-me num orgulho desmedido, doloroso e tímido. Repugnava-me a sua má educação. Troçavam cinicamente do meu aspecto
da minha falta de graça, apesar de terem todos cara de estúpidos. Naquele colégio, a expressão dos rostos embrutecia-se e transformava-se. Os rapazinhos mais bonitos, passados alguns anos de permanência no colégio, tornavam-se de uma fealdade repulsiva. Aos 16, olhava-os com um apreensivo espanto. Já então me admirava da mesquinhez das suas ideias, do vazio das suas ocupações, dos seus jogos e diálogos. Havia tantas coisas indispensáveis que não conseguiam compreender. Ele se achava, né? O filósofo, né? O homem, por muito elevados, mas nós somos assim mesmo. Nós somos assim mesmo. Nós não somos melhores que isso aqui não, viu? Por muito elevados e interessantes que fossem certos temas, não lhes interessavam, de maneira que, com grande pesar meu, os considerava inferiores a mim. E não era devido à minha vaidade ressentida. Peço-lhes que não me venham com frases feitas e vulgares. Prendia-se ao fato de que só me entretinha a devanear, ao passo que eles compreendiam a realidade da vida. Não compreendiam nada de nada, nenhuma realidade de nenhuma vida. E juro-lhes que era isso que mais me indignava, e pelo contrário, aceitavam como estupidez fantástica a realidade mais evidente, a que salta aos olhos, e tinham adquirido o costume de não se inclinarem senão perante o êxito. Riam-se de maneira vergonhosa e cruel de qualquer coisa justa que sofresse humilhação e sujeição. Consideravam a posição social como um indício de inteligência, e aos 16 anos discutiam sobre quais eram os maiores postos. Claro que muito disso se devia à estupidez do ambiente geral, aos maus exemplos vistos na infância e na juventude. Eram viciosos até a monstruosidade. É certo que em tudo isso havia muito de ostentação, de cinismo adquirido. Através do vício vislumbrava-se certa juventude e galhardia, mas nem essa inocência era simpática e manifestava-se através de um grande descaramento. Eu os aborrecia a todos profundamente, embora talvez fosse pior do que eles. Meus condiscípulos pagavam-me na mesma moeda e não me escondiam a sua aversão. Não cobiçava sua amizade e, pelo contrário, ambicionava que me desprezassem. Para livrar-me de suas brincadeiras, apliquei-me com firmeza ao estudo e cheguei em breve a ser um dos primeiros. Isso os intimidou. Além disso, começava a compreender que eu lia livros que não podiam ler e compreendia bem certas coisas alheias ao programa do nosso curso especial, das quais nem sequer fazia uma vaga ideia. Não abdicavam completamente de sua hostilidade, nem renunciavam de todo às suas zombarias, mas submetia-se moralmente, tanto mais quanto a minha aplicação e a minha inteligência assombrava os professores. E se julgava o último bombom da caixa. É isso que eu tô falando, ele tá ressentido justamente porque ele queria a admiração desses amigos, desses sujeitos. Ele queria, né, ser reconhecido como um homem inteligentíssimo, como um cara, né, ele queria o reconhecimento, ele queria a ideia, né, ele tinha uma ideia de que esses caras, esses sujeitos, eles eram inferiores, eles tinham que render a eles algum tipo de adoração, seria o caso, né? Tinha que render a ele um tipo de adoração, e os caras não estavam nem aí pra ele. Os caras estavam lá curtindo a vida deles lá, com dinheiro, entendeu? Estavam nem aí, curtindo, bebendo, e ele nesse ressentimento louco, horroroso, pavoroso, tá lá, ressentido. E aí ele chega no lugar, chega lá no tal do Hotel Paris, 5 horas da tarde, aí chegou lá, os caras não estavam, né? E aí ele ressentido contra aí ele fica ali loucubrando, né? No lugar dele lá, loucubrando com relação ao garçom, aí 6 horas que os caras chegam. Já meio que fizeram pra sacanear com ele, né? Então ele ficou lá, entendeu? Sentado esperando, né? Ficou lá, 1 hora sentado esperando a chegada dos caboclos, entendeu? Dos sujeitinhos. E os caras chegam 6 horas. E aí os caras começam a tratá-lo bem mal, né? Entendeu? Bem mal. Começa a tratá-lo mal. Assim, aí ele começa a beber, começa a falar um monte de merda, começa a falar um monte de coisa, começa a falar. Aí o Fierfitkin fala uma coisa lá, aí ele meio que convida o Fierfitkin para um duelo, bêbado, né? Tinha bebido muita vodka. Aí começa a soltar, começa aquilo que tá na alma dele, né? Começa a soltar em cima dos caras, os caras acham ele um horror.
Aí ele acaba entrando nesse atrito com esse Fierfitkin e assim, vai tratar com esse Fierfitkin pra um duelo. Entendeu? Bêbado, né? Ele um duelo pro outro dia, a gente vai lá. Mas aqui, ó. Eu sorria com desprezo, o homem do subsolo, né? Eu sorria com desprezo. Assim, ele tem uma cena patética. Esse aqui eu tenho que falar aqui. Os caras estão lá bebendo, se divertindo lá, e ele lá, ressentido, né? Aí ele passa outras coisas mais ridículas que você vai ver na literatura universal, em todos os tempos. Ele fica 3 horas andando para lá e para cá, entendeu? Para ver que se chamava a atenção dos caras, entendeu? Para lá e para cá. Fica 3 horas andando para lá e para cá. Os caras estavam bebendo, conversando, falando de mulher, não sei o que, comendo seus petiscos lá, seus salgados, não sei o que, pereré, tomando vodka, não sei o que. E o homem do subsolo fica andando 3 horas para lá e para cá, entendeu? Para ver se chamava a atenção dos caras. Olha aqui, ó, tá aqui no texto, ó. Eu sorria com desprezo e passeava na outra extremidade da sala, embatendo contra a mesa e a parede, precisamente em frente do divã. Queria demonstrar-lhes de maneira evidente que não precisava deles para nada, embora precisasse. E, no entanto, nas minhas idas e vindas, procurava fazer barulho para chamar-lhes a atenção, mas era tudo inútil. Não reparava em mim, nem por um instante. Tive a paciência de ficar assim, passeando na frente deles das 8 às 11, 8, 9, 10, 11, 3 horas, sem sair do lugar. Ora, ninguém pode proibir-me de passear. O criado que entrava olhou-me várias vezes, tantas voltas chegava a entontecer-me. Às vezes parecia-me que delirava, 3 vezes me encharquei de suor e outras tantas se me secou no corpo durante essas horas. Às vezes fincava-se-me com uma dor aguda e profunda no coração a ideia de que, ainda que passassem 10, 20, 40 anos, sempre haveria de recordar-me daqueles sujos momentos da minha vida, os mais espantosos e ridículos. Era impossível uma pessoa humilhar-se. Ai, Deus do céu. Gente, é patético. O ser humano é patético demais, gente. O ser humano é muito patético, cara. Como é que o nego aguenta, bicho? Como é que o ser humano aguenta, cara? Nós somos muito ridículos. O Dostoiévski vai jogar isso na nossa cara, bicho. Ele mesmo, ridículo também, Dostoiévski também. A gente vai ler a biografia dele e a gente vai falar assim, cara, é possível isso. Jogador compulsivo. Perdeu a fortuna no jogo. Cara, a capacidade do ser humano, né? Ele mesmo se joga aqui. Isso aqui muita gente ficou na dúvida se isso aqui era ele, né? Se era, ele estava se colocando aqui, né? É muito ridículo, gente. Não dá. Cadê o niilismo, né? Nós não dá. Eu assim, até ia falar algumas coisas, mas eu nem vou falar, porque vou incorrer em pecado mortal se eu falar aqui algumas coisas com relação ao ser humano e colocar Deus nessa brincadeira. Vou incorrer em pecado mortal, porque não dá. Sério, não dá. O ser humano não dá. Não tem condição. Mas eu vou ficar... Isso eu vou me censurar. Não vou falar. Deus sabe da minha alma. Deus sabe do meu... né? Mas não dá. Ser humano não dá. Era impossível uma pessoa humilhar-se mais voluntariamente e com menos vergonha. Compreendia isso muito bem e, no entanto, continuava passeando da mesa para o fogão. Se ao menos fossem capazes de compreender as ideias e sentimentos de que sou capaz, se soubesse como sou inteligente. Pensava às vezes olhando mentalmente para o canapé em que estavam sentados os meus inimigos. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aí ele vai pedir, né? Que como ele não tá com dinheiro, aí ele vai pedir dinheiro pro Zierkov. Está de bom humor, observou Semyonov. Perdeu a cabeça, respondeu. Não posso crer que não tenho medo de bater-me, Fierfitkin. Estou pronto a bater-me com o senhor amanhã mesmo, apesar da nossa reconciliação. E exige até que seja agora, que não pode negar-me. Quero demonstrar-lhe que não receio o duelo. Será você o primeiro a disparar e eu atiro pro ar.
Aí os caras, você perdeu a cabeça, tá maluco, tá bêbado. Aí, só quero ser seu amigo, Zierkov. Sei que o ofendi, mas aí ele vai pedir desculpa pro Zierkov, né? Ofender-me, você, a mim, fique sabendo, cavaleiro, que nunca, nem em ocasião alguma, pode ofender-me. Bem, chega, vamos, disse Trudoliobov, vamos. Bem, a Olímpia é para mim, meus amigos. Combinados? Clamou Zierkov. A Olímpia é uma prostituta, né? Sim, homem, claro, homem, responderam todos rindo. Eu me sentia vexado. Saíram ruidosamente daquele lugar. Trudoliobov cantarolava uma estúpida cançoneta. Semionov deteve-se um momento para dar gorjeta aos criados. Corri para ele. Semionov, dá-me 6 rublos, disse numa voz resoluta e desesperada. Olhou-me com uma sombra enorme e de olhos exorbitados. Estava também perdido de bêbado. Vem atrás de nós, até o lugar para onde vamos? Sim. Não tenho dinheiro, disse ele bruscamente. E depois saiu sorrindo com desdém. Peguei na minha capa, aquilo era um pesadelo. Semionov, se sabes que eu sei que tens dinheiro, por que me negas? Por acaso sou algum parasita? Vê bem o que fazes, se soubesse para o que te peço. Disso depende tudo, o meu futuro, os meus planos. Semionov puxou do dinheiro e quase o atirou. Toma, já que tens tão pouca vergonha, disse num tom implacável e correu ao encontro dos outros. Fiquei só por um momento. Aquela desordem, os restos dos pratos, um copo caído no chão, manchas de vinho, pontas de cigarro, embriaguez e o delírio que me oprimia a cabeça, um coração despedaçado e por fim o criado que vira e ouvira tudo e me olhava com curiosidade. Então vão até lá, exclamei, pois ou me pedirão de joelhos que seja amigo deles e beijar-me os pés, ou eu hei de fartar-me de dar bofetadas a Zierkov. Aí ele vai atrás deles no prostíbulo, entendeu? Ele vai atrás lá no prostíbulo, lá ele chega nesse tal desse prostíbulo, e aí ele não encontra os caras, né? Não encontra os caras, ele acaba encontrando uma mulher lá, ele transa com essa mulher, tem um negócio lá com a mulher lá, e essa mulher, ele tá totalmente desarvorado, né? Totalmente com cabelo, né? Tá todo bagunçado. Só mostrar aqui de novo no desenho do início do nosso, né? Mostrar aqui antes que eu me perca, que eu saia do negócio aqui. Isso aqui, ó. Olha aqui a humilhação aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Os caras lá, ó. Aí, ó. Vendo? O ressentimento, o ódio. Aí ele vai nesse prostíbulo, né? Ele vai nesse prostíbulo, chega lá nesse prostíbulo, ele tem um negócio com essa tal de Lisa, com a mulher, e ele acha estranhíssimo que ele tem um negócio com a mulher não fala nada, fica só olhando pra ele. Ele deve estar, ele tá assim, horrendo, né? Ele tá um lixo. Aí ele tem um negócio com a mulher lá, tal, aí ele fica lá, depois que termina, ele fica lá, aí a mulher fica olhando ele, tal, fica olhando ele de colé, aí ele começa a pensar, né, numa forma que ele vai ter de fazer essa mulher falar, né? Ele quer fazer essa mulher falar. Ele assim, pensa, essa mulher é uma puta velha, meu menino tem 20 anos de idade, eu tenho que arrumar um jeito de fazer ela se manifestar. Aí ele começa a pensar, né, num jeito de fazer ela falar, né, e tirar as coisas dela, né, é assim, humilhá-la. Ele quer humilhar a puta. Ele quer humilhar a prostituta, entendeu? É assim, ela não fala, mas ele tem que arrumar um jeito. Aí ele começa a tratá-la com docilidade, falar um monte de coisas assim. Poxa, você tem que sair desse lugar aqui. As pessoas aqui estão te explorando. Essas pessoas estão aqui a fim de tirar dinheiro seu. Você é um escravo aqui do lugar. Você é uma escrava do lugar. Você tem que sair daqui. Poxa, você é uma pessoa bonita, 20 anos de idade, pensa como você vai estar daqui a algum tempo, Lisa. Né? Poxa, você é mais que isso, você não é, você pode conseguir, né? Você pode conseguir coisas maravilhosas para sua vida. Aí ele começa a conquistá-la, né? Com a dubiedade da palavra dele, né? Porque ele, obviamente, ele mesmo passa a acreditar também nisso que ele está falando, entendeu? Ele começa a se apaixonar pela mulher, assim, nessa mente louca dele, né? Começa a apaixonar, e ele vai abrindo ela aos poucos, né? Vai como uma couve-flor, né? Que viu? Aí ele vai falar, como é que é? Vai falar que ela vai morrer se ela continuar ali,
que ela vive ali mal, lugar fede, lugar é horroroso, ela podia estar, né, podia estar bem, podia estar casada. Ele vai falar bem do casamento aqui, ó. Olha aqui, ó. Vê, ó. O amor é um mistério divino. Olha só, hein? O amor é um mistério divino e deve esconder-se de todos os olhos. Aconteça o que acontecer. Assim, tornar-se-á mais santo e melhor. Marido e mulher ter-se-ão reciprocamente mais respeito. E é no respeito que se fundam muitas coisas. E se já se amavam antes de casar, se casaram por amor, por que havia de acabar-lhes o amor? Não haverá maneira de fazê-lo crescer? Pelo contrário, é raro que não se possa aumentá-lo. E além do mais, se o marido for honesto e bom, por que havia de acabar-se o amor? O amor dos primeiros tempos de casado poderá passar, mas será substituído por outro que ainda vale mais. Os seus corações estarão unidos, todos os seus interesses serão comuns, não terão reservas um para o outro. Se tiverem filhos, cada instante da sua vida, mesmo o mais aborrecido, hão de achá-lo feliz. Suportarão com alegria todos os trabalhos e seriam capazes de tirar o pão da boca para dar aos filhos, sem que por isso diminua o seu entusiasmo, e que por esse sacrifício os filhos os hão de amar, porque trabalhas para ele. Os meninos vão crescendo e eles compreendem que lhes servem de exemplo, de sustentáculo, que ainda que morram, toda a vida hão de ter a marca dos teus sentimentos e maneira de pensar, tal como lhes transmitiste e que estão feitos à tua imagem e semelhança. Aí tens um grande dever. Como é que o marido e a mulher não hão de unir-se ainda mais? Dizem que custa criar filhos. Sim, dizem-no. Pelo contrário, é uma felicidade. Gosta de crianças, Lisa? Eu as adoro. Qual será o marido cujo coração não se torne favorável à mulher ao vê-la com o filho nos braços? Um menino roliço e corado que se espreguiça e gesticule. Por aí vai. Ele vai com essa conversinha aqui, né? Ó, talvez assim seja, mas ouve-me, Lisa. O homem gosta de contar seus desgostos e não suas alegrias. Se contasses essas, deixarei de ver que todos têm também seus momentos felizes. Mas se existe abastança na família, Deus ajuda e nunca deixa de aparecer um bom marido que te ame, te amine e não te despegue das tuas saias. Deve ser bom viver numa família assim. Às vezes há desgostos, mas não impede que uma pessoa seja feliz. Onde é que não há desgostos? Pode ser que chegues a casar-te. Sabê-lo-ás então por ti próprio. Imaginemos, por exemplo, os primeiros tempos, depois de uma mulher se ter casado com um homem escolhido. Quanta aventura, quanta felicidade se goza de uma só vez. É o que acontece a maior parte das vezes. A princípio acabam sempre bem todos os aborrecimentozinhos com o marido, mas depois surgem motivos de discórdia. Conheci muitos assim. Asseguro-te, gosto muito de ti, e é por isso mesmo que te aflijo, para que percebas. Saibas que se pode fazer sofrer alguém precisamente por causa de muito amor que lhe temos. Aí vai. Ele quer, aí ela vai, né? Ela vai se, não, poxa, esse homem é maravilhoso, né? Ele quer casar comigo, né? Óbvio, ele quer casar comigo. Ele quer, né? Ele quer alguma coisa comigo. E aí ela vai, né? Aí ele chega ao desplante, dá o endereço dele, né? O cartãozinho com o endereço dele. Ó, vai lá na minha casa amanhã. A gente trocar, sai, ó, larga esse teu trabalho aí. Larga esse negócio aqui, esse teu trabalho, esse treco aqui que você tá aqui. Aí ela vai e fala, realmente, eu entrei agora, eu vim agora pra cá, eu ainda tô começando aqui o negócio aqui, eu me apaixonei por um sujeito. Ela mostra um papel, uma cartinha, né, do sujeito, ela disse que foi numa festa do sujeito, ela guarda aquilo com o maior, né, aquilo como se fosse um troféu, o cara escreveu uma carta pra ela e tal. Aí o homem do subsolo, né, aí ele vai pra casa, aí quando ele chega em casa, ele começa, né, os atritos com o Apolo, né, os atritos lá, não sei o que tal, e lucubrando, né, ele já se arrependeu já de ter dado o endereço pra mulher, né, pra Lisa, entendeu? Ele já se arrependeu disso. Aí ele fica lucubrando, 1, 2, 3 dias, 3 dias, ela não apareceu, 4 dias ela não apareceu. Aí ele, num dia que ele tá lá quebrando o pau com esse Apolon, entendeu? Tá lá brigando, os dois discutindo, brigando, entendeu? Não sei o que. Aí a mulher aparece, bem na hora que ele tá brigando com o cara. Aí a mulher ele tá vestido com a roupa lá puída, lá com uma espécie de camisola puída, né? Uma pobreta, entendeu? Pobre. Aí ele odeia quando ele vê ela, né? Quando ele vê a mulher.
Ele odeia que ela tenha visto ele exatamente nessa miséria, brigando, discutindo lá com o cara lá. Aí eles começam a falar, eles começam a chorar, né, um com o outro. Ele ainda se humilha perante a mulher. Ele chora, entendeu? E ele fica com mais ódio ainda. Ele transa com ela de novo. Ele tem um negócio com ela de novo. Aí ele deixa, ele pega 5 rublos e coloca na mão dela, entendeu? Coloca na mão dela. Ele fala um monte de coisa pra ela, coisas horrendas, terríveis pra ela, entendeu? Só não diz que ela é bonita, né? O resto fala um monte, entendeu? Pra ela. Ela fica lá chorando, né? Lá no canto dela, ela vê qual é a dele, né? Ela ainda abraça ele, né? Um paixão por ele, mas abraça ele, pega os 5 rublos, amassa e joga e vai embora. E aí, pra terminar, o homem do subsolo ainda corre atrás dela, entendeu? Corre atrás dela na neve, abraça os pés dela, beija, etc, mas ela vai embora. Ela some na história. E depois ele vai até pensar assim, o que será que aconteceu com ela, né? Nunca mais tornei a ver Lisa, nem ouvi falar dela. Acrescentarei, no entanto, que durante muito tempo vivi encantado com a minha frase sobre a utilidade da injúria e do ódio, apesar de me sentir quase doente de tristeza. E ainda agora, passados tantos anos, tudo isso me parece muito mal quando recordo. Conservei uma recordação má de muitas coisas, mas não faria bem terminando aqui as minhas memórias. Ele ainda fica ressentido com isso, né? Ele é ressentido com isso. Ele acha que o ser humano, só por meio da humilhação, ele tem isso com ele, né? Da humilhação e sacrifício, o ser humano tem que se sacrificar, se humilhar, entendeu? Como o ser humano é mau, como o ser humano é ruim, e ele é também mau e ruim, entendeu? Ele sofre do fígado, ele tem que viver, né? Nisso aí, nesse tipo de... adeus, disse ela, encaminhando-se para a porta. De repente, corri atrás dela, peguei-lhe na mão, abri-lhe, meti-lhe uma coisa e tornei a fechá-la, era os rublos, né? Tinha a intenção de mentir, de dizer que fizeram aquilo por causa da verdade. Se o Dostoiévski fosse o escritor lá de 1840, isso aqui não terminaria como terminou, né? Teria uma coisa mais, né? Desse livro aqui, esse livro é um romance de transição para o Crime e Castigo, né? Que nós vamos, né? O Crime e Castigo, que é exatamente o famoso romance de transição, que aí nós vamos ter, né? Nós vamos ter realmente a famosa obra-prima máxima, né, do Dostoiévski, né, que é o Crime e Castigo. Mas esse aqui já vai deixar o Dostoiévski, ele encontrou um jeito. Mas embora o livro não fez sucesso, óbvio, ninguém entendeu isso aqui, achou horroroso esse Memórias do Subsolo, o povo achou horroroso, ele não vendeu, né, não fez sucesso nenhum. Foi fazer aos poucos, né, com o tempo ele foi fazer sucesso. O próprio Dostoiévski nunca mais quis fazer nada parecido com isso. Quando ele foi tratar com Crime e Castigo, já vamos, né, para outra área. Quer dizer, ele não vai mais trabalhar, dessa forma, né, não vai mais mexer com isso, ele vai passar ao largo, não vai mais mexer mais, não quer saber, porque o negócio foi mal recebido pra caramba e ele com dívidas para todo lado, e simplesmente resolveu não fazer mais nada parecido. Mas ficou, né, a obra, ficou um clássico absoluto, né, que rendeu aí, né, imitações aí para dar com pau para todo lado, entendeu? Esse Memórias do Subsolo, que é um negócio realmente inacreditável, assim, joga na nossa cara que nós realmente não valemos nem acho que a minhoca perto do ser humano, acho que ela tem mais dignidade do que o ser humano. Ele vai jogar na nossa cara, o tanto que nós somos lixo. Nós somos um lixo. Todos, entendeu? Esse indivíduo que você cruza com ele na rua por aí, lixo. Esse indivíduo que você cruza no seu trabalho, lixo. Você é lixo, eu sou lixo, todos somos lixo. E se nós não fizermos uma reavaliação perante Deus, nós não nos ajoelharmos perante Deus, nós não nos humilharmos, nós não jogarmos cinza para Deus, tá? Não é para nenhum ser humano, nenhuma estátua, ninguém que morreu, nada. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se nós não fizermos isso, se nós não aceitarmos Cristo, que Ele ocupe a nossa vida, que Ele adentre a nossa existência, nós realmente não chegaremos a lugar nenhum, mesmo.
Obras completas do Dostoiévski, que está aqui. Obras completas do Dostoiévski, que a gente fez mais uma leitura, né, de um texto magnífico, extraordinário, do Fyodor Dostoiévski, um homem pecador, um homem cheio de erros, e jogou na nossa cara exatamente o que nós somos na real. Beleza? Mais um, né? Porque realmente não temos mais nada. Beleza? Notas do subsolo aqui também. Valeu? Gente, curta o vídeo. Se você chegou até aqui, né? Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu falei, né, um pouquinho do Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Até agora entrei, ó. Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, beleza? Valeu? Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.